seu ponto já está marcado, né? Só tem dois até agora, o Alex e... Quer dizer que eu não falei não, professor. Eu tô falando Não, o tempo todo. É o pera, Cícero. Eu dei a resolução aí para sua pergunta, professor. isso aqui é turma A ou B? É os dois. Duas, né, professor? É os dois juntos, Não, turma A e não, B. Os dois. 2A, né? A e B. Eu abri aqui o... Por que que Ah, tá aqui, tá certo. A André tá aqui. Quem era o outro que tinha falado? Eu, Cícero. O Cícero. Bruno, professor. Que Bruno? Bruno falou? Respondi sua pergunta. Tá bom. Você não foi na aula outro dia também, né? Eu fui, professor. Tava lá, montei os contatos. O senhor ainda me ajudou a fazer Mas um qual serviço Bruno? lá bacana. O Felipe, o Bruno Rocha nem aparece na sala. Ah, não, eu tô dando no Rocha aqui, por isso que... Não, então, é o Bruno Felipe. Irmão, o que que você fez? O que que você aprendeu? Isso que eu quero saber. Eu fiz a ligação lá de Não deu tudo curto? que tava na folha. Não, Então não tá foi eu bom. que dei o curto lá não, hein? É, Não foi eu que dei curto lá não. mas não tem problema. Então, deixa eu voltar aqui. Ainda ganhei um centímetro ainda. Professor, Oi, você pode fala. explicar como é que identifica a contatora auxiliar, que eu não entendi direito? Bom, você entendeu o princípio do contador. Sim. Você pegar lá naquele primeiro, um contador genérico, tá? Ele tem uma bobina. No meio do conjunto, ele tem uma parte magnética. Se você passar corrente na bobina, ele vira como se fosse um ímã. Então, tudo que está aberto, ele arrasta e fecha. E tudo que tiver fechado, abre. Agora, se você tirar a corrente da bobina, ele volta para o estaca zero. Então, é muitas vezes chamado de normalmente aberto. Então, o que que é o normal? O normal é quando não tem nenhuma tensão, não tem nenhuma pressão, se não tem ninguém forçando o contato. Você pegar um botão de ligar, que ele é normal aberto, quando que ele muda de estado? Quando ele Responde entra em rápido. tensão. Quando entra a tensão nele. De jeito nenhum. Ó, outro exemplo, você está dormindo na cama sossegado, tranquilo. Eu mando alguém lá no seu pé e meter uma agulha. Teu estado normal qual que era? Dormindo. Dormindo. A hora que entra a agulha no dedão do pé, Aí eu vou acordar. então você mudou de estado. Quando aperta o botão, muda de estado, do O fechado botão, para se eu aberto. pôr energia no começo, você não faz nada. Você tem que botar o dedão lá e apertar. Igual uma bobina, para ele mudar de estado, ele tem que passar, tem que ter uma corrente. Entenderam? O contador nada mais é do que um bicho vagabundo. Ele passou corrente, ele fecha, abriu. Tá certo? Então, um contador, ele pode, eu desenhei um com contato maior ou menor, mas um contador auxiliar, ele tem geralmente, ele não fica separado por bobina, não, tá? Eu que o desenho justamente para dizer, isso aqui é de potência, isso aqui é de comando. Então fica todo mundo num bloco só. Quem que pergunta, o que que você queria saber, o que que é um contador auxiliar? Eu queria saber qual que é a diferença da contatora e do contador auxiliar. Tenho essa dúvida. Então, o que que você usa? Não, por que que você usa o contador principal e o contador auxiliar, tá? Então, vamos pegar um contador, tá? De 200 amperes. É um contador respeitável, tá? Qual é o tamanho desse contador e o custo, tá? Agora, se eu for colocar, eu estou separando, porque geralmente o cara produz o principal, tá? E a bobina dele, tá? Aí você tem que fazer algo menor do lado dele, no mesmo eixo, para ser o contatos auxiliares. Só que para o contador pequeno, com a mesma carcaça, vamos supor de 20, 30, 50 amperes, o dimensionamento, o tamanho disso em relação a isso não é muito significativo.
tá? Então não sai caro. Mas a hora que você pegar um contator de potência e, por exemplo, um contator auxiliar desse, esse aqui é uns 3, 4 centímetros, tá? Esse aqui, quanto que é? Você pode ter de 15 a 20 centímetros, que 150 a 200 milímetros, tá? A diferença é na função. Aqui só passa corrente, que no passado era 10 amperes. Hoje a maioria está feito com 6 amperes, que tem uma tendência de ser 2 amperes, se bobear vai passar para 1 ampere. Por isso que a gente tem que selecionar a corrente de comando, tá? Então, a função do auxiliar é só para comandar esse condenado da bobina. E a bobina, o que que ela faz? Fecha. Tem que tá, né? Não, qual é a função da bobina? Comando, né? Para comandar o quê? Contato, né, A professor? bobina- O NA e Não. A bobina vira o que quando passa corrente elétrica? A Ó, bobina, ela recebe a carga e ela passa a corrente para os contatos auxiliares. não é um auxiliares. Acho que você confundiu um pouquinho, Sandro. Digo assim, quando passa a corrente elétrica na bobina, o que que ela acaba virando? Ela é energia, A bobina vira um eletroímã. Vira um eletroímã. Qual a função da bobina? Nesse caso, ela puxa os contatos ou empurra os contatos, né? Ó, Fazer com que mova o contato móvel, né? O bloco móvel do contator. ó, Foi o que eu falei, né? vamos ver se a gente pega, por exemplo, sabe o que é uma chave Sim, seccionadora Peraí, deixa eu faca? entender. Você Hein? pega uma contatura energiza, certo? Quando que energiza ela fecha ou abre? Sei que ela, enfim, ela estrala lá, trá. Ela Pessoal, já libera. presta O atenção, eletrônico já vamos libera. fazer um outro exemplo. Você sabe o que é uma seccionadora tipo faca? Tem um cabinho isolante e um contato. Entendeu o que eu estou falando? Sim. Você tem um contato, se você fecha ou abre. Então, você pega um corintiano e põe na mão do cabinho da seccionadora. Então, o meu comando vai ser comando de voz. Eu falei, fecha. O que que ele vai fazer? Ele vai baixar a lâmina, certo? Aí está funcionando o motor. Se eu quero parar, o que que eu falo? Levanta. Levanta. Então, ele abre. A função desse corintiano seria só liga, desliga. Então, o contator é um negócio desse jeito. Se passar tensão, ele liga. Se tirar tensão, ele desliga. Ou seja, ele mexe ao contato, tá? A diferença do contator com a seccionadora é a velocidade, tá? Se eu abrir uma seccionadora em carga, pega fogo. Mas um contator, ele tem uma velocidade maior, tem uma mola que ajuda a isso. Não sei se deu para explicar qual é a função da bobina. Quem que Professor, estava você com chegou a dúvida? mostrar para eles alguma foto? Foto tem naqueles trabalhos, Os trabalhos, né? Quer ver isso aí? Eu posso mostrar, mas Não, você quer me colocar como apresentador também, Toshiro? Quer qualquer coisa eu mostro, mas acho que tá, continua aí, acho que tá tranquilo. alguém quer ver alguma foto? Eu esperava que vocês mandassem algumas fotos, mesmo tirado do material que eu postei lá. Eu tirei, professor, eu mandei uma foto aqui do Google aqui para quem não conhece a chave faca. Eu mandei aqui no chat. Você mandou no chat. Então, a chave faca, né, ô Felipe? Uhum. Eu vi aqui. Então, a chave faca é da década passada, né? Então hoje a gente não usa. Hoje a gente usa outro tipo de seccionadora, tá? Então, muita gente pesquisa hoje uma chave faca, mas hoje no mercado, quem é que usa uma chave faca? Quem que usa, Alessandra? Dá uma ideia pro pessoal. Chave faca hoje? Ninguém usa. Ninguém. Ninguém mais usa. Chave faca Nem não o tem mais corintiano sentido. já fugiu disso. Tá? Então, por isso que eu falo, por exemplo, você pega um fusível rolha. Na internet está cheio de fusível rolha. O cara vai e me projeta um projeto com rolha. Ou um fusível cartucho. São coisas que já não existem mais, né, hoje em dia.
Mas Existe, na web está cheio ainda. Sim, sim. Então, isso que a gente tem que tomar cuidado. Bom, quanto a contator, alguma dúvida a mais? Não. Tá? Então, o resto eu tinha posto os contatores, o bloco, a botoeira. Todo mundo sabe o que é o botão, contato, número de contato. O que é fechado é sempre 1 e 2. Então, eu desenhei esse modelo só para guardar na cabeça de vocês, que vocês têm que pôr um dedo aqui para apertar, tá? E eu ainda pus no português, o botão de desligar, o botão de ligar. Antigamente, quando você comprava, eu comprava sempre duplo. E você usava um ou outro, tá? Era desperdício. Então, hoje, você já compra um botão definido, com um contato ou 2 contatos. Eventualmente, você pede com duplo se for utilizar pelo bloqueio, tá? Outra coisa que a maioria pesquisa não entende é o que é. Todo mundo leu aqui. Para que serve isso aqui? Fala para mim. Para que serve? Hein? Fala direito. Botão de O partida. palmeirense aí. Se você falar São Paulino, eu falo. Verde é para ligar para Verde. partidas. Start. Verde. Quando você vai ligar alguma coisa, tá? O São Paulino é vermelho. O que faz um vermelho? Tem para desligar, emergência. Deixa o São Paulino falar. E agora ele não fala. Vai desligar. É que mais? desligar e Botão de emergência. Vai parar. Tá? Tudo que você enxergar vermelho, tá? Tem uma função. Por isso que a cor e a função. E um preto? liga. Vai ligar. Ele tem a mesma função do verde. Muitas vezes você não vai pôr 2 verdes. Mas no Brasil, todo botão, quer seja verde ou vermelho, a gente é obrigado a colocar uma plaquinha aqui embaixo para dizer, isso aqui é para ligar. Mesmo assim, os caras erram. Tá? O botão amarelo é para atenção, outras coisas, é para retroceder. Tá? E o azul e o branco, conforme o projeto, a gente define. Isso ninguém tem dúvida. Então, na hora de ligar no painel, eu quero que vocês respeitem essas cores. Tá? Ok, professor. O Felipe, tá aí o Felipe? E Felipe, o Bruno. Na escuta, professor. Hein? Na escuta. Então, qual a diferença desses dois aqui, o verde, dos 2 verdes? Você consegue enxergar? Você é corintiano ou palmeirense? Com certeza o início de todas as coisas, né, professor? A vida é verde, né? Não, mas o que é? Ele não sabe. O cara tá virando. André, o que é a diferença? O botão de cima é a botoeira e o de baixo é um sinaleiro. Entendeu agora aí, ó? Obrigado, Dé. Entendi, professor. Sinaleiro é aquele que acende, tá? Agora, eu não pus aqui, tem uma que já é um botão e sinaleiro. Tem muito disso, porque isso ocupa espaço no painel. Então, você tem um botão verde que tem uma lâmpada que ilumina por dentro. Tá certo? Então, eu gostaria que vocês guardassem bem essas condições de cores, tá? Ô, professor, Oi. aí você não apresentou aquele sinaleiro sonoro. Sinaleiro sonoro. Onde você viu isso? Onde que eu vi isso? Quando, tipo, o comando dá defeito, ele apita, ele alarma, ele fica apitando, onde eu vejo nas casas de material de elétrica. Não, não é um sinaleiro, é uma lâmpada e ao mesmo tempo tem uma sirene. Tem uma sirene. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tem a sirene e tem o sinaleiro que fica apitando no quadro, no painel. Deu um problema, ele fica pi, 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 identifica. Não, o pi não é lâmpada. Eu nunca vi uma lâmpada que é uma lâmpada. O senhor que falou, eu não falei. Eu estou falando. Não é uma lâmpada. O senhor não apresentou isso. Alessandro, tem essa lâmpada que apita? Não é lâmpada. Lâmpada que apita, não, né? Falando que é uma lâmpada. É vocês dois que estão falando. Eu estou falando. É um sinaleiro, nós estamos falando.
Então, eu falei do sinaleiro. O senhor está falando Alex. que é lâmpada, o senhor com o Alessandro. E eu não estou falando que é Sinaleiro, geralmente era lâmpada incandescente, que hoje é de LED. Tem LED de várias coisas. Então, vai no painel, sim. Você tá falando daqueles que apitam, de um buzzerzinho, é isso? Isso, é o sinaleiro sonoro. Eu conheço por esse nome, pelo menos. sinaleiro sonoro. É. O sonoro Isso. é uma bobina. É uma buzina. Não, é um sinaleiro, professor. Eu te levo Não, um, se mas quiser. ele fica interligado com uma lâmpada vermelha. Tá? Não, ele já ele é o sinaleiro, ele já é vermelho o botão. Deu problema, ele vai acender, tanto como vai fazer esse barulho de alarme, tá? Pode ser que inventaram, mas não Não, é tem muito sim, usual Toshio. isso, não. Ô, Toshio, existe. Ele tá falando daquele sinaleirinho que parece uma cigarrinha. Ele tem a lâmpada, tem um símbolozinho da Ah, então é esse tipo aí. Não, esse aí não é não. Ah, é isso aí, só que ele tá de frente, esse aí. É isso mesmo. A VEG também tem disso daí. É uma cigarrinha, uma campainha. Então, mas no universo do resto ele é muito pouco. Isso que eu estou querendo dizer. Ah, não, sim. Eu preciso ter o básico. Muita gente usa ele nos de comando. Tá? Bom, vamos seguir para frente, depois a gente vê os detalhes, tudo bem? Quando que eu uso duas em série? Fechado em série. Hein? Você quer ter um botão remoto para desligar em outro lugar. Então, geralmente, a gente tem um botão local, por exemplo. Eu ligo e desligo minha bomba. Se eu quero lá outra posição, eu tenho que instalar um remoto. Esses dois contatos, obrigatoriamente, tem que estar em série, um atrás do outro. Assim como pode ter um relé térmico, assim como pode ter os dois mais um relé térmico, pode ter os 4 com a emergência, pode ter o local, remoto, térmico e emergência. Então, tudo isso é um atrás do outro, é série. Alguma dúvida aqui? Então, normalmente, a gente trabalha o local e remoto, térmico, ou eventualmente este aqui. Tá certo? Dúvida agora, quando que é paralelo? Quando são contatos de ação local, para ligar. Então, esse aqui é um botão local, esse aqui será um local remoto. Esse aqui pode ser o local, esse aqui pode ser agora um contato de um contator, que a bobina C1 ele fecha para fazer o tal do selo. Então, o que é o selo? É um contato de autorretenção. Mas se falar isso, ninguém sabe. Falar, você esqueceu o selo, o cara já sabe. Então, da onde que vem o selo? O selo você... Professor, Oi. o Fala. selo serve para continuar pressionando o botão? Não, daqui a pouco... Para evitar que você tenha que continuar pressionando. A ideia é que você não fique pressionando. Ah, entendi. Você lembra daquela história que eu contei de um corintiano? Aqui tem uma bobina que acende a luz lá do Itaquerão. Começou o jogo, ele apertou aqui. Eu não tenho selo, não tem nenhum. Só que se ele tirar o dedo, o que vai acontecer com o jogo? Vai apagar. Vai apagar. Então ele não pode tirar o dedo. E dá uma vontade no banheiro sair. O que ele vai fazer? Ele pode tirar o dedo? Não, não pode. Senão vai apagar. Por isso que eu expliquei. Aí ele chama um palmeirense e pede para segurar um pouco aqui, ó. Ele fecha aqui. Aí a corrente que estava passando aqui, ele começa a passar para esse lado aqui junto. Aí ele tira o dedo, certo? Aí toda a corrente que era do corintiano passa agora no palmeirense. Aí ele falou, espera um pouquinho que eu vou lá no banheiro, daqui a pouco eu volto. Você acha que ele voltou? Ele foi lá, foi no banheiro, assistiu o jogo, no finalzinho, ele veio ver se o palmeirense estava bravo aqui. O que você acha? Acho que ele continua segurando. Mas ele tem que segurar, ele não pode... Então, para evitar esse palmeirense, o corintiano aperta aqui, você usa um contato do contator lá e coloca aqui. A hora que energizar lá, ele fecha aqui. Aí ele pode tirar e pode brincar à vontade. Isso se chama selo. Tá? Alguns lugares chamam selo, outros chamam de grude.
Por que chama grude? Porque isso tudo vem da carta, tá? Antigamente você comprava um selo, tinha uma cola atrás. O que você tinha que fazer? Meter a língua lá para umedecer e pôr na carta. Alguém já fez isso no passado? E colava na carta. Mas depois descobriram que aquela cola fazia bem. Mais do Covid. Tá? Hoje acho que não tinha nem convite, aí depois trocaram tudo, mas a história do selo é aquilo lá que gruda, então mantém o contato grudado, tá? Aí eu posso ter ainda o bobina principal, aliás, o contato local, o remoto e o selo, tá? Aí eu tenho as impedâncias. O cara que não pôs nada igual alguns caras que fizeram na prática, não tinha nada aqui. Tem que ter uma resistência, uma impedância, senão dá curto. Tá? Então, o primeiro equipamento que você usa lá é uma lâmpada sinalizadora. Tá? O outro é uma bobina de um contator. Pode ser uma resistência aí para. Tá? Pode ser uma sirene. Tá? Pode ser um temporizador. Tá? Então, são as impedâncias da que eu preciso ter. Tudo isso, a grande maioria, eu uso em paralelo. Tá? 2 lâmpadas em paralelo, 2 bobinas em paralelo, 2 bobinas sendo um temporizador. Quando que eu uso 2 lâmpadas em paralelo para sinalizar alguma coisa? Quem pode responder? Vai um São Paulino agora. Quem que é um São Paulino? Opa! Fala. Qual é o seu nome? André? Não. É Andréia, professor. Então, você já falou, mas então responde. Por que eu uso 2 lâmpadas da mesma cor no mesmo local? A ligação tá em quê? Tá em série, professor? Paralelo. Aqui você não está vendo, aqui está em paralelo. Ah, tem paralelo, desculpa. Isso tem a que ver, por exemplo, a iluminação de um corredor, uma escada, tá? Eu sempre coloco 2 lâmpadas. Por que eu coloco 2 lâmpadas? Isso em comando também a gente tem. Porque o senhor vai começar no corredor, o senhor vai acender, e quando o senhor terminar o corredor, você vai apagar. Não, É isso? é isso. Mas no mesmo ponto eu coloco 2. Ah, Isso chama de redundância, tá? Então, o que é numa escada? Por exemplo, você apagou fica meio escuro. Então, se é lá fora é uma coisa, o brasileiro não troca. Então, você teria que ir lá, porque se queimar a segunda, você fica no escuro no meio da escada. Você pode levar um tombo e machucar, tá? Agora, a redundância no esquema elétrico, numa situação, você está lá com uma lâmpada e está escrito lá, se essa lâmpada parar, o processo tudo está indo para o espaço. Tá? Aí você tem que tomar várias providências para garantir o funcionamento. Mas pode acontecer o quê? Que antigamente era ainda mais lâmpada de filamento. Então a lâmpada pode queimar. E já aconteceu de queimar e o cara fez um monte de coisa, mas o sistema estava funcionando perfeitamente. Então a gente coloca a segunda lâmpada para garantir que tem tensão. Correto? É de segurança, a gente fala de redundância. Mas conforme o projeto não é muito comum, mas existe isso, tá? Agora, bobina, a gente por que coloca, a maioria das bobinas que você vê nas internet só tem uma bobina principal. E nos meus desenhos sempre aparece auxiliar. Por que aparece auxiliar? Pela mesma razão? Hein? Pela mesma razão da lâmpada? Não, aí já é outra coisa, porque o que eu falei hoje, que esse contator é um contator gigante, mais parrudo, tá? E se eu tiver um auxiliar aqui que pifar, eu tenho que jogar fora esse aqui. Que custa 3 mil, 5 mil, mas eu posso usar um aqui que custa 10, 20 reais, ou um pouco mais, sei lá. E isso aqui é pequenininho, queimou, você joga fora, você não fica chorando das mágoas. Então, esse aqui a gente está imaginando é um contator principal que não tem ou tem um contato só, que é a atualidade de hoje. E esse aqui você coloca o auxiliar. Se falta contato, você coloca o bloco aditivo. O bloco, como que você falou, rapaz, aí? Eu chamo de aditivo, que se aditiva o contato dele, você fica com mais.
E se precisar, você pode jogar mais um contator auxiliar aqui, ó. Fica com 16 contatos, mas dificilmente você usa isso. Deu para entender? Agora, outra coisa que vem muito por aí, em sistemas importantes, é o cara colocar, além disso aqui, coloca uma lâmpada em paralelo com a bobina. Está cheio dos esquemas por aí. Isso em usina, subestação é proibido, porque se o cara vai trocar uma lâmpada dessa e os contatos do soquete é próximo, se ele encostar, o que que acontece? Ele dá um curto. Ele arranca, ele dá um curto, desliga o sistema e apaga tudo. Então, em comandos importantes, você nunca coloca a lâmpada aqui. Tá certo? Alguma pergunta? Esse aqui contém um temporizador. Você coloca em paralelo. Então, tem caso que eu ponho o principal, temporizador e um auxiliar. Professor, então no caso do contador principal aí, esse auxiliar servia como um backup, digamos assim. Não, Ou uma medida preventiva? não. Ele vai fazer as funções. Por isso que eu mandei aqueles esquemas, muita gente não está entendendo. Então, quando eu vou acender uma lâmpada, esse contato que vai acionar. Quando eu vou apagar uma lâmpada de sinalização, esse contato que eu vou fazer. Eu vou fazer um bloqueio de uma bobina principal aqui, o contato desse aqui. Que hoje o que você compra, esse aqui não tem quase contato. Entendi. Entenderam o princípio? Uhum. Mais pergunta? Então, daqui, ó, eu queria que essa tela aqui é para vocês preencher com as pesquisas de vocês, tá? Isso aqui eu pedi para todo mundo desenhar as faixas. Tem gente que não sabe quantas faixas tem aqui. Quem que está aí? Por exemplo, o Jefferson está aí? Não está? O Marcelo Tadeu. Ninguém está aí hoje? Hoje é remoto, hein? Tá sem microfone, me avisa aí que eu tô metendo falta aqui. O Márcio da Cruz. Oi, tô aqui. Quantas faixas? Qual é a função de cada faixa? Não sei. Como não sabe? Não sei, ué. Você não leu o trabalho, você não fez as Quatro atividades faixas, de professor. casa. Eu peguei a aula pela metade, aí já tava explicando isso daí, eu não tinha visto isso Isso daí. aqui, desde as primeiras aulas, é um Mas não material sabe, que está postado para vocês ter como base, tá? E é só ler. Você consegue ler o que está escrito aqui? Isso aqui é a primeira faixa. O grupo B não tava tendo aula com o senhor. Mas não importa, isso faz parte de comandos. E, geralmente, para poder entender, a gente vai utilizar essas faixas, tá? Então, o que vocês... esse material está postado também para os dois grupos, tá? Essa faixa aqui, a primeira, ela tem a função de desligar, tá? Tudo que está aqui desenhado é um contato tipo normalmente fechado. Abriu, alterou, ela altera, ela desliga. O FC ou o NC. Qual a diferença do FC e NC? Por que eu coloco os dois? Dá um zoom aí, professor, para enxergar melhor. Por que eu coloco NF e NC? Normalmente fechado. Não, qual é o sentido de estar isso aqui? Tá em outro idioma, só isso. Tá em inglês, professor. Porque Normalmente fechado essas peças internacionalmente, geralmente ou você exporta ou pega lá da China ou de algum outro lugar. Isso nunca vem NF. Vem o quê? Vem NC. Vem NC. O material que o Brasil exporta sai com NC. Então você, como bom brasileiro, tem que... Mas você não fica no NC. Tá certo? E tudo que tiver... Dá para fazer a ligação série de 1? Como? Dá para ter par de um cara?
Ixi, picotou animado. Não, o par tem que ser de 2, professor. Então, tem uns caras que querem ligar a série com um botão desse, dá? Não. Então você tem que ter pelo menos 2, ó. 3, 4. Não, porque tem uns caras aí que querem que ligar esse contato do contator sozinho em série. Então, se tiver nessa faixa, tem que ter 2. Alguma dúvida nessa primeira faixa? Quem que estava falando aí? O Márcio, né? Na segunda faixa, o que você pode... Agora você está lendo aí. Fala para mim o que acontece. Os contatos abertos. Não, mas qual é a função dessa faixa? Para ligar. Tudo que se altera aqui, se ele é aberto e se fechar, o que ela vai fazer? Ligar. Vai ligar, quer dizer que se eu abrir, ela desliga. Então, mas a função básica dessa faixa é ligar. Que tipo de contato? Oi? É engraçado, né? O botão liga, você fecha o contato. E o botão desliga, você abre o contato. Sim. É o contrário, né? Não, isso é uma filosofia. Imagina, sabe aqueles guilhotina antigos, você colocava um cara com o pescoço lá para decapitar, uma guilhotina em cima. Aí você dá um botão de desliga vermelho do lado dele e um botão liga lá no aquele cara que põe o capuz. Como é que chama aquele cara lá, o Carrasco? Carrasco. Então, aí o que acontece? Se o Carrasco apertar o botão e você apertar o botão, qual é a diferença? Vai funcionar o... Ou não. Dele. Do Carrasco? É. Aí você está morto. Não vai funcionar. Tá? O contato fechado, ele é prioritário em função do aberto. Tá? Se você está pegando fogo, você quer desligar, apertou desligar, ele corta tudo. Então, se você aprendeu por aí que o contato de ligar é fechado, então precisa rever os contatos, tá? Então, no caso da guilhotina, se ele conseguir apertar o botão dele, não vai passar a corrente. A guilhotina, ele se salva. Entenderam? Professor. Oi. Talvez também tinha essa dúvida no comecinho do curso. Talvez se a gente começar a pensar a corrente como a água dentro de uma mangueira, se você abre ou levanta aquela ponte ali na passagem, se você abriu a ponte, o que acontece? Você bloqueou o fluxo. Fechou a ponte, abriu o fluxo de novo. Não sei se eu consegui ser claro aí com o deixa passar ou não passar a corrente. Então, se você tem um contato aqui, se está aberto, ele não passa a corrente. Exato. Então, o estado normal dela é aberto. Para acontecer alguma coisa, você tem que fechar. Uhum. Certo? Tem mais pergunta? Alessandro, quer falar alguma coisa? Fala aí. Não, Tuxil, é só que o pessoal do grupo B, a gente apresentou, vocês talvez estão estranhando um pouquinho, porque a gente foi apresentando os componentes, cada um dos componentes, e agora que a gente ia entrar justamente na questão de ligar os componentes, né? Não, então, por enquanto, eu não estou ligando o não está componente. ligando, o professor Toshio está colocando... Vendo a simbologia. Isso. Esses símbolos eles aprenderam lá ainda, mas ainda não aprenderam a questão de começar a colocar esses símbolos na história das faixas, onde que está cada coisa. Que você tem que lembrar, a gente ia começar a falar isso. Quem foi na aula prática, a gente até viu isso daí na semana passada, começamos a ver. Que a ideia é de que você tem que começar com a energia que está em cima e chegar até embaixo. Então você tem várias etapas para isso acontecer. E o professor Toshio está comentando aí que a última função vai ser aquilo que você efetivamente quer energizar. Então, daqui a pouco vai chegar lá, mas é uma filosofia de você entender o projeto para ele ficar organizado, entendeu? Para você entender o projeto de uma forma mais organizada, tá? Então, é isso. Não é nada diferente daquilo que a gente vinha falando. Os dois chegam no mesmo lugar. Você vai fazer um ladder, por exemplo, do CLP,
É a mesma filosofia. A mesma ideia. Essa história das 4 faixas. No ladder você vai ter 8 sequências. Então é mais ou menos a mesma ideia. Tá? É só para que vocês estejam aprendendo onde está cada elemento dentro do sistema de comando, entendeu? Bom, terceira faixa, ele é igualzinho, é o fechado, a função dele é bloquear, tá? Você não deixa o companheiro, depois no esquema fica mais fácil. A quarta faixa, que é importante, você vai trabalhar com aquelas lâmpadas, em paralelo, etc. Então, isso aqui é o básico, só que você tem que conhecer cada componente, as pesquisas que a gente deu, você tem que descobrir qual é a simbologia do componente. Por isso que a gente vê agora aqui, vocês vão começar, aonde que estava isso aqui, ó. O esquema 2, tá? Aqui é um disjuntor na entrada, ele faz parte disso aqui, eu estou alimentando em 220. A gente faz 220 porque o maior dos componentes é 220. A escola tem até um painel de 48, uma pasta metade detonado. Então, por enquanto, a gente não trabalha com essas tensões baixas de segurança. E sempre a gente coloca um fusível de 2 amperes aqui. Então, lá na escola, eu vou ver se eu coloco esse disjuntor e o fusível de 2 amperes. Então, tudo que está aqui em cima é do fusível 4, aqui tem energia. Tudo que está aqui embaixo é o fusível 5, tem energia. Então, para acontecer alguma coisa, eu tenho que ligar o 4 no 5. Então, o que faz o esquema 2? Eu saio do 4 e foi para onde? Hein? Está aceso? Diretamente na lâmpada, professor. Tá? Volta, lá para cima. Para cima. Diretamente na lâmpada, ela tá ligada. Aí tá ligado, tá direto. Então, se vocês pegarem esse texto aqui, ó, também deixei disponível lá. Lê o esquema 2 aqui, tá para ler aí, não? Tá. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Lâmpada de sinalização para identificar que o circuito de comando está energizado. Manter ligado para monitorar, conhecido como dedo duro, pois quando a sinalização apaga, significa que foi dado um curto ou desligou intencionalmente em todos os esquemas. Manter a monitoração ligado. Entendeu o que é isso? Ele vai ser o dedo duro. Não, ok. Então, você tá lá 10 painéis, 10 caras fazendo experiência. De repente dá um tiro lá. Se fizer merda, ele já acusa. Aí você pergunta, quem foi? Você acha que tem algum corintiano, palmeirense, ou santista, ou São Paulino lá, responde, fui eu? Vai nada. Todo mundo na moita, né? A pessoa responde. Por isso que a gente chama de dedo duro. É só ver no painel dele que está apagado. Tá certo? Agora, ó, o que eu fiz no esquema 3? Eu adicionei um contato, o resto aqui é tudo igual, tá vendo? Nesse no meio aqui, ó, adicionei um contato, esse aqui não tem nada, adicionei um contato, que tipo de contato aqui? Esse é o aberto. Aberto. Contato 3 e 4. Se eu fechar aqui... Ele acende. Ele vai fechar. Vai fechar aqui. Tudo acontece como se fosse o 2, só que o 2 não tem um botão. Tirei o dedo, ela abre. O contato 4, o circuito 4, qual a diferença do circuito 3? Ou seja, a lâmpada está acesa ou está apagada? Porque é 1 e 2 o botão, professor? 1 e 2. Não dá para ver, tá longe. Tá ligado. Agora dá pra ver. A lâmpada tá Já vai Tá energizar a acesa. luz. A hora que eu apertar, Ela vai apagar. o contato 5. Ó, aqui em cima tudo igual, não tem nada. Aqui embaixo também tudo igual. Então você vai comparar o 5 com 3. Professor, isso aí é um circuito interligado com o outro? Não, independente. Um acende e outro apaga? Não, isso é independente.
Ah, tá. Isso aqui você aprender a acender a lâmpada. Isso aqui depende de quem? Tem um cabinho para você enfiar o dedo? Nesse aí tem, apertou, fechou. Nesse aqui. Nesse Aí aí você tem não. que fazer o teste manual. Botão. Então, aqui eu ainda não ensinei a bobina. Então aqui você tem que meter o dedão, a caneta, alguma coisa e forçar esse contato fechado, o contator. Tá claro? Então o que vai acontecer com a lâmpada na hora que encostar? Vai acender. Ela vai acender. Tá? A mesma coisa acontece com o 6. O 6 é o quê? Uma lâmpada, ela está acesa ou está apagada? Se for 1 e A 2. lâmpada está acesa. Então, a hora que eu apertar com o dedão aqui, ela desliga. Então você vai ver que cada vez vai progredindo. Quer dizer que a primeira aqui eu não falei, mas aqui não tem resistência aqui. O cara que apertar isso aqui, o que vai acontecer? Vai fazer maior arte, vai queimar o fusível e tudo, tá? Então, depois aprendeu a ligar uma lâmpada, depois aprendeu apertando acender, ou apagar apertando. Aí tem os contatos do contator, esse aqui faz parte do contator, tá? Qual a diferença do 7 com o 3? Aqui em cima não tem nada, aqui eu tenho um botão e eu tenho uma bobina. O que acontece? A hora que eu apertar esse botão, o que Quando o senhor acontece? apertar o botão, ele vai carregar a bobina. Não vai me falar que acende a bobina, hein? Não, vai carregar. Não tem nada aí para acender. Energia, não, o pessoal costuma. Vai passar corrente para a bobina. Tá. Acender E a como bobina. que você sente? Como é que você Eu vou falar sente do que modo passou mais corrente? grosso. Vai atracar a bobina. Atracar. Ó, não fica falando muito atracar, que tem uns caras que não gostam. Então, vamos falar que. Como é que você descobre que passou energia aqui? Quando a bobina estralar. Não, ele fecha. Mas como é que você vai ver que fecha? Quando fazer o barulho. Então, o barulho é quando você. A parte magnética fechou. Ali alterou o estado. Então, se você olhar os pinguelinhos da. A gente fala pinguelinho, aqueles botãozinhos do contator. Ele você gruda. vê que ele entrou. Tá certo? Sim. Ninguém tem dúvida disso aí. Professor, eu não entendi isso aí, como é que é? É? Eu não entendi como é que vê que a bobina tá. Não, primeiro, o cara tem que ser na prática. Se eu ouvir um barulho, é porque ele, como diz o outro, catracou, certo? Energizou, ele fecha os contatos. Tá? E você tirar o dedo, ele volta. Então, agora você fica olhando na peça, ele tem um pistãozinho lá que você vê, a hora que ele energizar, ele afunda. Ah, tá. Entendi. Tá? É onde a gente faz o teste anterior, do 5 e do 6. Agora, tem uns contadores que não tem esse pinguelinho. Então, você tem que pegar uma caneta, alguma coisa, e enfiar o dedo fino. Tá certo? Agora, o 8, o que tem o 8? Tá dando para ver? Tá longe pra caramba. Ó, 7 e 8, ó. Tem um botão fechado. Um é aberto, outro é fechado. Aqui embaixo é igualzinho. Ah, agora aí já é o contato de selo. Não tem nada de selo. É não, Esse professor? contato aqui, ó, como isso aqui está fechado, esse contator está energizado. A bobina está energizada. Tá? E se eu apertar isso aqui, ele abre e desenergiza. Beleza? O 9, o que o 9 faz? Na hora que eu aperto esse botão aqui, ó, só tem, aqui em cima não tem nada. Tem um botão aberto. Normalmente 3 e 4 é aberto. Você fechou aqui, o que ela faz? Acende a lâmpada em paralelo. Acende a lâmpada paralela. Aqui embaixo está em paralelo duas bobinas. O que faz o 10? Fala. Os caras que não falaram nada, vai falando os nomes aí que eu tô mais. Energiza as duas bobinas. Fala o nome e fala. Quem que tá falando? Tá aberto. Tá aberto. Tá me ouvindo? Vai fechar o contato. Nome primeiro. Nossa, eu já falei Bruno, mas tem bastante gente falando, mas pode
Não, mas os caras que não falou, depois o... Deixa o pessoal que não falou aí. Só que não falou o que interessa para mim agora. Marcos, professor. Então fala, Marcos. Se você acionar o botão, vai acender os dois sinaleiros em paralelo. Márcio Marcos, tá aqui. Marcos Leite. Fala de novo. Se você acionar o botão, vai acender os dois sinaleiros que tá em paralelo. Você está falando, ó, nós estamos falando no 10. Do 10? Você pode abaixar a tela? Não, o que eu estou fazendo, 10 está aqui em cima, certo? Tá enxergando? Certo. Agora eu tô pegando, subindo ele. Aqui no segunda faixa tem um botão de desliga ou liga? Tem um botão de liga. Liga. Fechou o botão, corrente passou aqui. O que aconteceu aqui? Você aciona as duas bobinas. O bobina do contator principal e do contator auxiliar. Isso. Tá certo? Tá claro isso? Tá sim. Agora eu quero o 11. Agora, quando eu tenho mais número, que é 11, 11A, 11B, vocês vão raciocinar em conjunto. O 11, esse aqui faz parte do 11, que é 11A e 11B. Então, hora que, ó, eu vou no 11. A hora que apertar isso, o que acontece? Vai fechar, vai energizar a bobina. Vai a bobina corrente auxiliar. Tá? Se ele tivesse aqui, seria esse. A hora que energizar a bobina auxiliar... Professor? Oi? Gabriel Garcia falando. Uma dúvida. Gabriel o quê? Gabriel Garcia. Dos Anjos? Tem outro? Você entrou depois? Não, eu sou Gabriel Garcia. Gabriel, então, não estou achando a Rocha. Não, é Gabriel Garcia Bertoni. Eu estou com essa câmera. Você... Deixa eu pôr aqui o Bertoni aqui que eu vejo na lista. Aqui aumenta Bertoni. Que muitas vezes vai trocando os nomes, eu não sei. Ou acrescenta, ou o cara sai. Então, repete agora. Já marquei lá. Eu tenho uma dúvida, professor. Na hora da nomenclatura. A contatora de potência com auxiliar. Como é que eu sei no desenho, no diagrama, que ela é de potência ou é de auxiliar? Na hora que você fabrica o esquema, eu geralmente, isso é um que a gente usa aqui, o C1, alguns chamam de K1, tá? E eu coloco sempre que se esse faz parte da função desse C1, eu ponho o C1 no A do auxiliar. Tá certo? Compreendi, professor. Compreendi. Então, quando ele se entra, o principal, o auxiliar entra junto. Entendi. Tá? Então, sempre esse número vai no contato. Então, o 11, ó, eu apertei o 11, aqui entrou o C1A. Aí o C1A aqui é só duas lâmpadas aqui. Lá em cima, ó, esse contator, o que estava fechado vai abrir a hora que energizar. Ó. Ele é C1A. A hora que a bobina energizou, isso abriu. Então, essa lâmpada de baixo apagou. E essa aqui que estava aberta, ele fechou. Entendeu? E assim deu. Alguma dúvida ainda? Não, nenhuma, professor. Tá? Agora, vamos ver se entendeu mesmo. O circuito 12. Tá vendo? Tem um 12, 12A e 12B. Vai ter um botão de desliga. Tem um contato fechado do C2A, tem um botão contato aberto do C2A, e eu tenho C2A e duas lâmpadas. Como é que está a lâmpada 3? Está aqui abaixo um pouco. Para mim dar uma enxergada. Aí você pode dar um zoom, por favor, professor? Então tá vendo? Eu estou mostrando aqui, só tem isso. Aí você tem um contato. Tá, ele está desligado. A lâmpada está desligada. Andréia, você confirma isso? A lâmpada está desligada mesmo, confirmado. Olha, você deu um São Paulinho, você é São Paulino, pega um parmeirense. A lâmpada 12... A 12A que você está falando, né? É 12A. A 12A está desligada. Está desligado, professor. Todo mundo?
Desligado. Mesmo o Santista, que tem pouco na vida, Não, hein? Verdão aqui tá com Sem ser a desligado. 12A, professor. A 12, o contato é 1 e 2 e é um botão de desliga. Então, se ele energizar ele tá o fechado. K1, se ele energizar o K1, O C2A. tá. Isso tá energizado ou não tá energizado? Tá energizado. Tá Então, o que energizado. vai acontecer é Então, que o tudo que CA... está dependendo dele, ele já alterou. Então, isso aqui está fechado. Eu ia falar isso agora. Essa lâmpada que todo mundo Tá está falando aceso. que está aberto, Tá tá aceso. apagado, tá aceso. Tá aceso. E Se eu esse for aqui analisar o anterior. é uma sequência lógica das coisas, isso que eu estou pondo aqui. Então, isso aqui é fundamental vocês entenderem, não é só fazer e eu ficar Ô, olhando, é professor, analisar. mas a 12A, mas está aberto o circuito aí? É porque então, começa na 12, né? Se fechado. começa na 12, então tá o botão de desliga 1 e 2. Ó, Ele volta tá pro 11. fechado. Vai carregar a bobina e automaticamente o auxiliar vai fechar. A lâmpada vai ficar acesa. E aí o que tá fechado vai abrir. Então, vocês não estão prestando atenção. O 11, quando eu apertar aqui, energiza isso, esse fecha, esse aqui abre. O 12 é igualzinho a hora que você está com o dedão ligado lá. Só que o contato já está fechado. Aí ele está o quê? O 12 aqui, ó. Não está energizado? Sim, correto. Se energizou isso, esse contato que estava aberto fechou, esse contato que estava fechado abriu. Então a 12A tá acesa e a 12B tá fechada. E quando tirar o botão, quando apertar o dedo no botão 12, a 12B vai fazer o contrário. Tá claro aí? Não. Sobe lá na 12B, por favor, professor. Professor, a dificuldade do colega, eu acho que é porque ele não viu o 12, né? Ele já foi direto pro 12A. Então, se ele olhar Não viu o anterior, contato não viu a bobina. 12, aqui, ó, o 12A. 12 é a bobina. O Ele 12 reparou na vai bobina, aqui, só reparou o contato. Ele fechou, energizou isso. Tudo que está dependendo desse muda de estado. Esse que estava aberto fechou. E esse que estava fechado abriu. Ficou claro agora? Ficou, professor? Sim, professor. 13. Quem que falou esse por último? Bruno Felipe. Fala, Bruno Felipe. Fala o 13. O que aconteceu? Bruno já marquei aqui, né? Tá. Tem um monte de gente que não está falando. Depois não vem reclamar, não. Tranquilo, eu tô entendendo. Mas se quiser colocar outra pessoa, pode colocar aí. Então, mas eu estou esperando alguém falar. Professor, Nada. Oi. posso falar para ver se eu entendi? Seu nome? Eu sou o Gabriel Garcia. Já falou? Tudo bem, vamos lá. Então, ele está fechado, né? Então, ele vai passar corrente, aí o L1 vai fechar novamente, é isso? Professor, no 13 não vai acontecer nada, porque o botão que domina é o de desliga. Então, só... Olha bem a análise aí, hein? Se eu quer que fale. Agora, vocês estão observando que daqui para frente, o negócio começou a apertar o caldo, né? Ainda estou na folha 2. Ó, isso aqui é aquilo que eu falei da guilhotina. Tá? Então, se eu tenho um corintiano que aperta aqui, ó, o que vai acontecer com o C1? Vai carregar. Energizar. Correto. Tirou o dedo, desliga. Aí ele fica brincando, liga, desliga. Aí vai o São Paulino e aperta aqui. O que acontece? O desliga vai dominar. Ele acaba com a brincadeira do corintiano. Ele pode Por apertar à vontade. Por enquanto, o desliga, o botão desliga, que é 1 e 2, tá dominando. E quando apertar o 3 e 4, que é o botão de liga, ele vai carregar o K1. O K1 vai acionar. E o C13A, ele é só uma lâmpada a dizer, tá, entrou ou não entrou. E aí vai ter entrado a corrente para acender. Agora, ó, o que Quem não entendeu, fala aí que tem que tirar as dúvidas.
Tá muito apagado, não dá pra ver nada aqui. Pera aí, o que que você tá... Qual é o esquema? O 13? Tá dando pra ver nada aqui, tá muito apagado. Tem que dar um zoom Como aí. apagado? Você tá vendo o 13 aqui no começo, ó? Certo? Isso aqui que botão que é? Pra mim tá muito apagado, não dá pra ver nada. Como apagado? Desse tamanho não enxerga? Só o dele ou todo mundo? Dá pra ver, professor. Dá pra ver aí, professor. Tá dando pra ver sim, professor. Outro dia eu descobri alguns golpes que o cara não fala porque não tem microfone. Quando eu falo, eu vou daí, aí o cara fala. Você não está conseguindo enxergar mesmo? Vamos ter que melhorar isso aí. Aí é o botão desliga, normalmente fechado, 1 e 2 as A corrente entradas. passa ou não passa aqui? Passa direto. A corrente passa. Agora eu vou seguir para frente. Ele passa aqui, Não. mas Não, se o corrente não apertar, Tá ligado. aí passa aí, ele vai energizar isso aqui. Certo? Aí vai acender essa lâmpada. Vai carregar o contato e aí acender a lâmpada. Isso nós já vimos, só que esse esquema adicionou o que a mais? Um botão de desliga. Que até agora só nós trabalhamos ou com liga ou com desliga. Agora eu estou associando as duas. Tá certo? A 14. Professor, Oi. explica esse 13 de novo. Ó, é o botão desliga, certo? Tá ligado? Esse daqui, aqui eu tenho energia. Tá? Tá. A corrente ligado. vem, chegou no 1. Certo. Tá O passando 1, energia. ele passa por 2? Passa por Passa. Sim. Passa porque ele está fechado. Sim. Então a corrente vem aqui. Chegou aqui, ele passa? Não. Então Só ele quando fica acionar. parado. Certo. Mas se o corintiano apertar aqui, Aí sim. Aí ele vai passar. passa. Aí o que acontece com isso? Energiza a bobina. Energia da bobina, tá? Aí o que acontece com esse contato aqui, ó? Aí ele liga também. Ele fecha. Vai fechar. Aí qual é o estado dessa lâmpada? Acesa. Vai ligar. Acesa. Você entendeu o princípio? Isso nós estamos falando desde o começo aqui. Bateu a bobina, mudou o estado, isso é básico, tá? Mais dúvida? Não, pode continuar aí, professor. Ó, isso aqui nós já falamos hoje. Dá para entender o 14, 14A, 14B, 14C. Uhum. Na faixa 1, tem 2 botões de desliga. Como é que chama esses aí? Nós não falamos hoje. Um é local, outro é remoto. Certo? Aqui eu tenho 2 botões de liga. Um é local, outro é remoto. Então, aqui Professor, ninguém pode... o botão liga é ligado em paralelo? Você começou a assistir a aula, nós começamos falando isso. E o botão desliga em série, né? É. É isso mesmo, é. Não, só para confirmar mesmo. Tudo bem. Aí, ó, um dos dois apertando, ele vem fechar o quê? O C1. Então, esse C1 vai fazer o motor rodar. Os contatos dele estão ligados no motor. Tá? Aí eu vou usar o auxiliar, por isso que eu coloco o auxiliar aqui. Quando energiza esse auxiliar, o que acontece com essa lâmpada? É isso aqui. Fala. Fala, André. Ela vai acender? Vai acender. Esse que estava fechado apaga. Só fechado apaga e estava aberto, fecha. Até aqui, essa folha 2, tem alguma dificuldade? Quem está com essa dificuldade, eu Ô, até pedi professor, pro por pessoal favor, deu uma desenhar. travada no áudio. Deu uma travada no áudio. Explica o último aí que eu dei uma travada no áudio aqui. Deixa eu só explicar. Quem não está entendendo, eu quero que vocês escrevam manualmente isso aqui. Vai pondo os contatos. Assim, a parte escrita dá mais memorização. Tá? Eu vou pedir, que você está com dúvida no 14. Pode ser André. André, tenta explicar a dúvida dele. Repete a dúvida sua. O funcionamento desse 14, eu não entendi direito o que acontece aí.
Mas qual deles? 14, 14A, o B ou C? 14B e 14C. Se você não entendeu isso, você não Não, entendeu. deu uma travada no áudio, Não, moço. mas Eu não não é escutei. travada. Eu quero que eu explicar o seguinte. Olha o 11. 11, 11A e 11B. Tá olhando aqui? Eu tenho um Sim. contato, aqui tem outro contato e um botão de liga. A hora que apertar, eu vou energizar esse contator e essa lâmpada acende e apaga. A mesma situação, ó. Esse é uma bobina, o mesmo nome até, A1, A2. Eu tenho duas lâmpadas, isso e isso. Você está falando que não entendeu o funcionamento do 14B e C? É, mais ou menos isso aí. Ou Não, mais? mas porque aqui, quando você fecha a bobina 14 aqui, 14B, a bobina 14B ali, o Não tem contator ali, ó. bobina no 14B. O contator ali, o contator auxiliar. Contator, você fecha aí e energiza a outra, não é? É isso? Que outra? Acende a lâmpada. Acende a lâmpada. Quem mexe esse contato é essa bobina. Ó, você está com umas dúvidas bravas, hein? Então, quando eu ligar aqui qualquer um os deles. dois paralelos aí, quando eu ligar os dois Qualquer paralelos, um deles, não vai os dois. acender. Vai Aí passa a energizar corrente aqui. Isso, e vai ligar a lâmpada e a outra lâmpada. Professor, a diferença desse 14 para o 11 é que esse 14 tem o botão local e um remoto, né? É exatamente isso. Isso que eu falo. Se você entendeu o 11, é um clássico. Tá? Tem um botão, energiza, abre e fecha. O que eu fiz no 14? Eu acrescentei agora acrescentei 2 botões de desliga, local remoto, 2 botões de liga e uma bobina auxiliar. Então não tem nada de extraordinário no B e no C. Não sei se enxergaram isso. Essas coisas não pode ter dúvida. Então, se tem dúvida, volta, raciocina. Por isso que eu quero que vocês desenhem na mão. Pode ficar feio, mas não tem problema não. Eu quero ver isso aqui desenhado. Tá certo? Agora, então vamos pegar... Quem é que está aí mais? Vamos lá. Estevão está aí? Estevão? Não está. Fábio Barbosa? Estevão deve estar, professor. Então fala, Estevão. Professor, eu acho que o Estevão está sem microfone. Não tenho Precisa certeza. avisar, tá sem microfone. porque o Estevão Agora, está presente. o Fábio Barbosa. Fábio Barbosa, também sem microfone? Esse é um golpe que eu conheço já, hein? O Victor Figueiredo também está sem microfone, está no trabalho. Quem que é? Não, ele está no trabalho, então tudo bem. Sem microfone e está no trabalho. Mas ele tem microfone, então eu vou ter de trabalho aqui. O que mais? Não tem ninguém para responder aqui? O Eliseu. Alexander, professor. Oi. Eliseu tá aí? Estou aqui, pode falar. Ó, agora o número 1 é o 2 antigo, a lâmpada piloto. Analisa o esquema 2 da folha 3. O 2 está aberto, né? Então, aqui está direto no fusível 4. Ele vem até aqui, ó. Seu 4 aí. Está aberto, está aberto. Isso passa corrente? Passa corrente, está aberto? De jeito. Aberto Não, passa. não, está aberto, não passa corrente, tá sério. Aí o que tem que fazer? Tem que fechar. O quê? O C1? Isso, fechar o C1 que já passa corrente. Como é que você fecha o C1? Aí você está dando um golpe aí, hein? Tem que apertar o botão liga. Tem que apertar este aqui, ó. Aí o que acontece com essa bobina? Isso, aperta o liga aí. Aperta o liga e... Energiza isso. Isso. A hora que energizar isso, o que acontece com isso? Vai ligar. Ele vai fechar. E aí?
E aí vai ficar assim o tempo inteiro. Vai ficar aceso. E o dedão continua aqui? Não, você apertou o botão, apertou o botão, fica aceso. Então, você tem que segurar o botão ligado aqui? Não, precisa não. Precisa. Uma vez encostado isso, passou a corrente lá, isso fechou. Aí você pode tirar o dedo. Como é que chama esse condenado aqui? É o contato de selo. Tá claro? Alguém Sim. não entendeu? O outro que estava falando aí, quem que era? O Alexandro? Alexander Galvão. O Alex... Eu preciso ver que aumentou gente aqui, que não tem Alex... Ah, o Galvão está aqui. Minha pergunta, como é que eu desligo essa bobina? E qual circuito, professor? 2. Só aperta o botão. Só aperta o botão de novo e soltar. É mágico? Eu apertei esse botão, ele catracou aqui, como diz o outro aí. Fechou aqui. Tem que desligar no fusível lá, professor. Aí a corrente está passando para cá. Adianta você ligar aqui? Se isso está fechado? Não, no fusível. Eu fusível. Tá fechado, tá passando Mas corrente. você é português. Por que eu vou arrancar o fusível se eu tenho um disjuntor? É no disjuntor, né, professor? Tá, é mais fácil, né? É que fala fusível, mas é no disjuntor, né? Não, Não o vai mexer. disjuntor é uma coisa, fusível outra. Na prática, o que o cara faz? Esse aqui é um pino banana, certo? Sim. Ele pode até tirar aqui. Tá? Agora me analisa o esquema 3, o próximo aí que tá aí. Tá aí o Alexandro Gomes? Não tá? Tô, professor. Então responde. Tô aqui. O que aconteceu nesse 3, da folha 3? 3 da folha 3? Aumenta um pouquinho aí, professor, para me ver. Bom, aqui embaixo, ó, eu coloquei um contato auxiliar e o principal, tá? Aqui você conhece isso aqui que é já? É cópia disso, certo? Vai ligar. Tem um botão de vai liga e é um o selo. C1. Tá? Isso aqui o que é? De cima, o BD1 é o botão desliga. Então, agora eu fui e apertei esse botão. O que aconteceu? Ele vai catracar o selo, vai energizar as duas bobinas em paralelo lá embaixo. Agora, se eu quiser desligar, igual 2, o que eu tenho que fazer? Nesse daí, você tem lá em cima o botão de desliga ali, que pode Ele foi apertar para desligar. Tudo isso aí. acrescentado este aqui, nesse lugar aqui, ó. Então, eu adicionei um botão de desliga. Agora, eu não preciso correr no fusível nem nada, é só apertar aqui. Professor, uma pergunta. Foi de propósito isso, o número 2 que o senhor colocou? Não, a função não sei se vocês estão observando. Em cada desenho, eu estou aumentando o grau de dificuldade. Entendi. Tá? Em campo isso acontece também ou não? Não, você vai fazer isso no campo. Entendi. Tá? Isso é um aprendizado. É um aprendizado. Então, você só pode avançar se você entender essa sequência. Tá? Agora, o 4, o que aconteceu? Ó, aqui embaixo é tudo igual, certo? Então, não vou nem falar. Certo. Aqui também está tudo igual. O que aconteceu no 4? O senhor adicionou um relé térmico. Então, é um motor, eu adicionei um relé térmico em série. Eu continuo com esse botão, então você viu que nesse aqui eu acrescentei um contato em série, 95, 96. Você tem que descobrir lá. Aí o que aconteceu no 4B e 4C? Ele depende do C1A, ele depende disso, ó. Alguém vai falar que não entendeu esses dois aqui, o 4B e o 4C? Professor, eu não entendi essa questão do relé térmico. Relé térmico, isso fez parte daquela pesquisa. O que é um relé térmico? Hoje tem outros tipos de relé, mas no passado você tem uma passagem de corrente num componente e conforme essa corrente,
ela dilata ou não um bimetálico, tá? Dilatando um bimetálico, o que que vai acontecer? Ela vai desligar um contato. Então, a hora que a corrente do motor passou do limite dela para não queimar o motor, ela vai acionar isso, vai bloquear, abrir esse contato. É como se fosse um desliga. Então, desliga o circuito, o motor para. Só que esse é um contato que é o tipo de emergência. Ele abriu, ela não volta a fechar, não. Tá? Aí você pode ligar à vontade que ele não vai. Aí você tem que voltar lá e resetar. Isso aqui no campo lá a gente explica como é que faz. Então você observou, ó, não tinha nada, eu pus um desliga, agora eu pus um térmico. Além disso, eu acrescentei aquele clássico de 2 lâmpadas. Tá difícil até aí ou tá vendo que o caldo está engrossando, né? Sim, professor. Posso seguir? Tranquilo, professor, pode seguir aí. Ó, eu copiei 2 vezes o 4. Tá vendo aqui? O 5 é a cópia do 4. 5B é a cópia do 4. Tá igualzinho, não tá? Tá vendo esse conjunto aqui? Copiei 2 vezes. Tem dúvida que tem 2 vezes? Aqui embaixo também é igualzinho. Então, a única diferença é que eu coloquei aqui um contato cruzado. Por que que é cruzado? A hora que eu energizo esse ramo aqui, que é igualzinho esse, apertou aqui, ele vê se esse contator T2A está desligado, então ele está fechado. Então ele vem, energiza o C1 e o C1A. O C1 vai rodar o motor. O C1A, ele já vai abrir esse contato cruzado. C1A, que é desse ramal, ele pega o ramo do 1B, do circuito 2. Enquanto isso estiver aberto, o cara pode apertar à vontade aqui, que ele não vai conseguir energizar isso. Ele só energiza a hora que desligar isso. Entenderam? Isso aqui chama-se bloqueio elétrico. É um contato cruzado de cada ramo. Pesou mais um pouco? Pesou bastante. Pesou, professor. Pesou mesmo. Isso aqui, ó. Confundi tudo aqui. Como confundir? Começando a ficar bom. Então, ó, Continuar. a nossa aula já está. Então, eu vou só falar aqui, depois você analisa. Então, na aula presencial, se chegar até aqui, eu vou soltar um rojão lá. Aí eu estou mostrando aqui esse esquema aqui em torno, assim, os caras queimavam o fusível. Então, para evitar isso, eu pus um bloqueio mecânico. Peguei esse botão aqui. Esse botão não tem alavanca torta, não. Essa foi feito de desenho. Ele está aqui o contato, ó. Só que em vez de pegar esse, eu levar lá e voltar aqui e virar a Amazônia, eu puxei o contato aqui, ó. Então, se eu Isso é um apertar intercravamento, professor? esse ao mesmo tempo, antes que aconteça qualquer coisa, antes que eu desligar, antes do liga, ele abre essas 2 pernas. Então, você não energiza nada. Agora, se esse cara não está mexendo, você apertar aqui, ó, você vem, energia, passa aqui, energiza isso, o motor começa a rodar, tá? A grande desgraça disso aqui, se é um motor pequeno, ele consegue inverter. Se for um motorzinho pequeno que não tem muito tranco, aí o parmeirense aperta aqui, ó, o que que ele vai fazer? Ele vai cutucar essa aqui que estava funcionando, ele vai desligar isso aqui. A hora que desligar isso, ele fecha esse contato. Aí, como ele apertou aqui, ele vai energizar o segundo motor. Tá certo? Então, fechando esse professor, segundo... Oi? Aí, no caso, então, não daria para ligar os 2 motores ao mesmo tempo, isso, né? Não, porque ele está fazendo seleção. Que mais tarde, eu não vou colocar 2 motores. Depois, na parte de potência, mais tarde vai ser um único motor, um rodando para a direita e um rodando para a esquerda.
tá? Por isso que eu falei que esse esquema aqui é ruim, porque se apertar aqui, ele estava para a direita, a hora que apertar aqui, ele manda reverter. Igual o carro de Fórmula 1, o cara tá na bandeirada chegando. Em vez de ele passar a bandeira, ele manda voltar. O cara volta? Hein? Não Com tem. certeza não. Não. O Não tem motor marcha grande ré. rodando, você mandar reverter, o que que acontece? Estoura tudo. O mancal, a instalação vai tudo Vai dar pro espaço, pau, vai dar pau. tá? Então, isso aqui é só para você entender o raciocínio. Agora, lá no campo, a gente pode fazer com um motorzinho pequeno que ele aguenta o tranco, tá? Agora, o correto é pegar esse selo aqui que está aqui dentro, jogar aqui embaixo, um selo longo, ó. Então, esse contato fica dentro do looping aqui, ó. Então, a hora que estiver passando por aqui, ó, ele faz isso aqui, ó, ele continua aqui. O cara pode apertar à vontade que ele abre aqui, não tem perigo. Então, para rodar esse outro, ele tem que ir lá desligar, apertar esse aqui, ó. Aí ele bloqueia, apertar esse, ele energiza aqui, se ninguém está apertando aqui, passa aqui, esse está desligado, energiza o outro, tá? Esse aqui, ó, até aqui, na primeira aula eu quero que vocês façam, então pense, analisa, leva um esquema desse mais ou menos montado, identificando os componentes, tá? Ó, aqui para frente é só para vocês podem ir estudando já aqui. Aqui é uma série de cascata, tá? Aqui tem outros sistemas. Esse aqui é um clássico de um motor que vocês vão ligar. Eu ia passar hoje, mas que não vai dar tempo, né? Então nós conversamos demais. Mas o circuito de potência de um motor simples. Depois aqui tem uns esquemas que eu vou mostrar depois, tá? Então aqui, ó, vai engrossando o caldo, ó. Tá? Você faz umas gambiarra aqui, ó. Eu quero ver vocês chegando aqui em mais 2 aulas. Mas para acontecer isso aqui, a folha 2 e a folha 3, tem que estar muito bem entendido. Assustou alguns caras que não foram lá ainda? Mais pergunta? Assustou, sim, senhor. Até a folha 2 e 3? Fui no presencial. Eu não fui no presencial. Então, para mim... Por isso que eu estou falando. Por isso que eu fiz uma revisão. Aí o que eu vou fazer? Bom, já que está o pessoal todo, eu vou voltar para cá. Quantos de vocês acham que vai para lá? Professor, eu vou. Eu também vou. Levanta a mão que só para me ter uma ideia. Se eu tenho que montar. Tem 2, 3, 4, 5. Não vai passar de 10. Não. Então, ó, tem 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que seja 10. Tá? Aí eu consigo pôr, sei lá, uns 4 já no painel quem esteve lá. O resto eu fico na bancada, a parte lá para demonstrar e você simular essas coisas aí. Tá? E se eu arrumar mais gente do outro grupo, vamos ver, eu acho que dá para fazer. Tá? Qual vai ser a próxima aula, senhor? Presencial? Hein? Não entendi. Que dia vai ser a aula presencial? Semana que vem? Eu estou pedindo para oficializar. Aí a gente vai fazer. Só está na dúvida se essa aula vai ser só o grupo de vocês. Eu acho que vai ser o grupo A e o grupo B. Eu acho que dá até para fazer. Aumentou mais. 4, 7, 9, 11. Acho que os caras que falam ainda vai faltar 1 ou 2. Do outro grupo, acho que... O que eu estou pensando é juntar as 4 turmas. Metade que já tem uma noção fica no painel e outra metade eu vou judiar, dando choque, fazendo simulação lá na mesa. Professor, eu fico na parte dos queridos do senhor, né? Sim. Não é tomar choque, eu vou levar com DR, tudo, tá? Mas para você ver o mecanismo, para você ver se faz o barulho, que fecha ou não, e dá para fazer. Tá? Eu acho que vai ser divertido.
A gente pode até fazer alguns esquemas melhor, tá? Professor, Fala. eu posso avisar meus familiares que eu vou voltar para casa, né? Pode, não tem perigo. Ó, esse painel do pessoal novo, eu vou levar com DR. Melhor levar Eu vou ter até a possibilidade de testar o DR, tá? A pessoa só morre se passar dos 30 mA, mas o DR, ele está calibrado para uns 20 mA. Então, não vai deixar sequela nenhuma. Então, eu posso tranquilamente dar um tranco no aluno e esse é de norma, é garantia de internacional. Mas se você morrer... Professor, Oi? Como foi o seu batismo? Foi na aula do professor Tio. Hein? O professor batizando a galera com choque elétrico. Maravilha. Então, mas não é bom? Tá? Não na minha visão. Ó, no primeiro ano, quando eu dou aula pro primeiro Melhor ano, queimar as lâmpadas, né, professor? eu faço uma corrente humana, tá? Você liga a classe inteira uma mão no outro e liga em 220. Não acontece nada. Eu consigo lá ligar a lâmpada teste no brinco do cara, no piercing, tudo energizado, tá? Depois, é bom para você tirar um medo. Aí eu mando o último cara, um tá em 220, colocar um dedo no chão, para ver se sente alguma coisa. Fica olhando a cara dos caras. Não aconteceu nada, você coloca 2 dedos, coloca 3, coloca 4, coloca os 5. Ninguém gritou, fez nada, você coloca a palma da mão. Tá? Não vai acontecer nada. Aí, eventualmente, a gente leva um pouco d'água e molha a superfície de contato. Tá? A gente não vai levar muito tranco porque o terra da escola não é forte. Dá ainda para sustentar. Tá? Professor, uma dúvida. Fala. Tem que levar nossas ferramentas ou a escola vai disponibilizar? Não, ferramenta básica que eu preciso é a atenção de vocês. Se tiver chave de fenda, que pode ser que eu mude um pouco o esquema, vocês vão ligar no borne. Um alicate com uma parte que dá para descascar. Tá? Agora, quem tem multímetro ou uma lâmpada incandescente 220, na escola não tem muito. Eu carrego os meus para usar na aula. O pessoal anda queimando muito. Então tem que ser lâmpada 220, tem que ser incandescente, que eu vou mostrar qual é a diferença. De vocês, quem que tem multímetro, alguma coisa? Mas no começo é melhor lâmpada, é mais rápido. Eu não tenho multímetro. Mas eu vou até uma multímetro na aula, professor. Eu não tenho multímetro na aula, o Alexander Sinovaldo, acho que me emprestou. Então, mas você pode trabalhar com o quê? Com uma lâmpada 220. Mas em um último caso, viu, Eliseu? Em último caso, a gente tem um outro aparelho muito bom, que se chama dedômetro. O dedômetro é ruim, professor. Não, mas como tem o DR, não tem, você dá uma picadinha. Picadinha. Tá Eu tô começando a ficar com medo de ir na aula, professor. Não, André disse que não vai pra aula. Justamente na primeira aula eu tento tirar esse medo de vocês. Tá? Aí, graças a Deus, é minha segunda aula, então já passei, né? Muitas vezes o que acontece? O cara dá um pulo só de ver o contator bater. Na aula prática lá teve bombinha lá. Não, bombinha é outra, bombinha é curto. Fizeram bombinha lá na aula, lá, lembra não? Eu vou reduzir o nível de curto dos painéis para 2 amperes, que aí o estrago é pouco. Tá certo? Bom, então vamos deixar para a próxima. O Alexandre quer falar alguma coisa? Não, tá tudo certo, Toshio, é isso mesmo, já falou. E semana que vem a gente provavelmente vai ter aula prática com o professor Toshio e a teórica, vou continuar aqui com vocês aí na teoria, tá bom? Os caras que tá com medo do choque pode ficar aí, mas aí você deveria montar um esquema de um choque à distância. Fazer um telechoque. Você sabe o que dá para fazer, viu? Dá para fazer experiência de ligação de motor à distância? Tá, eu estou fazendo um curso à distância. Ô, professor, eu já vi isso aí, ligar motor à distância. Já ouvi. Não, eu estou fazendo essa ligação.
Ou eu posso ter um Mas motor... será que a ETEC vai ter isso aí, professor? Até dá, tem na internet. Eu acho que vai ter. Sabe por quê? A gente está fazendo uns cursos, são poucos professores, e o professor Jun está cotando alguns equipamentos já. Agora precisa ver qual escola que vai ganhar, tá? Mas acho que a GV deve receber, a gente está fazendo força lá. Beleza? Vamos encerrar. Agora eu quero saber o seguinte, os que estão com foto, grita logo, senão eu vou... O que eu não falar porque tem presença. O Alex Miller não está aí. O Alexandro Vieira, não. Alex Sinovaldo estava... Gomes de Lima tá. Quem? Gomes de Lima tá. Quem? Professor. Eu tô Alexandro falando... Gomes de Lima. Ah, o Gomes de Lima. Pera aí, Alex, tá aqui. Não, você já tinha aí, pô. Por que você está respondendo? Eu chamei. O que O já Alex- entendeu, pega aqui é. O Alexandro. Não tá. Alex Sinovaldo, parece que estava aí. Eu ainda estou, professor, desde o início da aula até o final. Tá, mas é só falar, que você não abriu a boca, por isso eu não notei. Discutiu a botoeira. Tá. Mas você não falou seu nome, isso que eu quero saber. Professor, O Antônio Faião. Antônio Faião. Carlos Henrique. Carlos Henrique aqui, professor. Tá. Carlos Henrique aqui. Diego Djalma. Aqui tem Gabriel, Gilberto e o Jefferson. Gabriel Garcia presente. Gabriel Garcia está lá embaixo. Eu marquei depois da Garcia. Então, João, Jonathan e Lucas. Ninguém? Quem que é Opa, João tá aqui. Você é o? João. O João. O outro não, né? O Jonathan não. O Marcelo. Nada. Murilo, Rafael e Ricardo. Rafael está presente. Rafael está aqui. Wagner e o Vitor de Carvalho. Porque muitas vezes não está aí não, né? Eu vou tirar uma lista aí, mas não bate muitas vezes. Então eu prefiro que vocês falem. Professor, Oi, alguém não perdeu o microfone? Fala. o nome que você não falou já está com presença, né? Já falou, que conversou, eu falou o nome antes, eu vou marcando, tá? Beleza. Se é o Bruno Felipe, também tá tranquilo. Beleza, professor. Só? É a próxima aula. Agora, então? O Antônio Fael colocou aqui no chat que ele está presente. Antônio... Cadê o Antônio? Eu vi esse nome agora há pouco aqui. É antes Antônio Faião, tá aqui. Ele tá sem microfone? Quem não tem microfone, fala aí no... Deixa eu ver o chat aqui. Rafael. Quem não tem microfone, escreve só, sem microfone. Não adianta falar presente. Só? Acho que é só isso. Gabriel Pascuzzi também colocou aqui. Gabriel Pastucci. Microfone também. Só? Acho que é só, né? Por enquanto, só. Então, vamos descompartilhar. Eu era para ter parado antes.